USP, pretende explicar o fenômeno do PCC e das milícias, com base em sua experiência. Monteiro, doutora em Economia, professora da Fundação Getúlio Vargas e coordenadora do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro, apresentará um estudo recente no Ministério Público que analisa o fluxo de processamento dos casos de homicídios dolosos ocorridos no estado do Rio de Janeiro em 2015. O Daniel Barcelos Ferreira é delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, atualmente em atividade no Ministério da Justiça em Brasília, onde atua como gerente de projeto estratégico e professor convidado na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Pretende falar sobre a experiência profissional de 21 anos, tanto na linha de frente de investigações criminais, quanto em atividades gerenciais e estratégicas relacionadas ao tema. Nós iremos começar agora com o Bruno Paz Manso, em seguida a Joana Monteiro e depois o Daniel Ferreira. Cada palestrante terá 20 minutos e no final de todas as apresentações entraremos na fase de leitura das perguntas que serão postadas no chat. Bruno, passa a palavra agora para o Bruno. E eu pediria aos demais palestrantes que fechassem as câmeras de vídeo e o som. Por favor, Bruno. Obrigado, Danilo. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Daniel. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando com todo mundo. E vamos nessa. Eu estou, enfim, saindo agora da publicação do segundo livro que eu escrevi, que é A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Antes desse, eu tinha escrito com a Camila Nunes Dias o livro sobre o PCC, a guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. E é um pouco sobre esses dois temas que eu vou conversar com vocês, né? Eu, começando até pela minha origem, né, aqui de São Paulo, e tentando entender a cena desse universo da violência e do crime em São Paulo, eu comecei pesquisando os homicídios em São Paulo, né? Esse foi o meu grande tema inicial de interesse, numa época que São Paulo tinha muitos casos de homicídios, era 1999, anos 2000, quando a curva de homicídios estava no seu ápice, né? São Paulo vinha 40 anos seguidos de crescimento de homicídios. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tinha a impressão, depois de entrevistar uma série de homicidas, que esse crescimento continuaria por muito tempo, porque muitos dos meus entrevistados falaram sobre os processos de vingança e os círculos de violência que aconteciam a partir dessas disputas violentas, né? A partir do momento que em um território você matava uma pessoa, os amigos daquele reagiam, matavam um amigo do outro, e iniciavam-se ciclos de vingança que produziam mortes crescentes todo ano. Eu estava tentando explicar um pouco esse processo multiplicador da violência quando comecei as pesquisas, com essa hipótese, né, tentando explicar essa hipótese, e eis que São Paulo passa por 20 anos de queda sucessiva de homicídios, quebrando o meu objeto inicial, a minha hipótese inicial de estudo, com 20 anos de queda sucessivas, né? A partir daí eu comecei a tentar entender um pouco mais essa agência reguladora do mercado criminal que o PCC cumpre esse papel a partir do controle dos presídios em São Paulo, que me parece uma fase muito interessante de ter testemunhado essa transformação da cena do crime em São Paulo. Eu e a Camila, a gente decidiu escrever o livro em 2017, logo depois que houve aquela série de rebeliões em presídios do Brasil, Rio Grande do Norte, Amazonas e Roraima. A gente decidiu escrever o livro naquele momento, porque era um momento onde esse modelo de negócio prisional e essa gestão faccional das drogas a partir dos presídios havia se espalhado pelo Brasil, era um pouco isso que a gente pretendia explicar. São Paulo, e aí é interessante, eu estou introduzindo com São Paulo para depois fazer a comparação com o Rio de Janeiro, a partir do massacre do Carandiru, em 1992, no ano seguinte houve a criação do PCC, né, com um discurso de união e de não agressão entre os presos, porque havia morrido 111 pessoas, e os líderes do PCC, vendo que o
o coronel, o oficial responsável pelo massacre, havia sido eleito com o número 111 na cédula, inclusive, começaram a falar, olha, gente, o nosso inimigo é o Estado. A gente tem que matar a polícia. E os irmãos, os presos, precisam se ajudar. O crime fortalece o crime. Era esse o discurso antissistema, antipolícia, que começou a ser remodelado e ser modelado a partir do massacre, né? Só que, ao mesmo tempo, um cenário de transformação do sistema prisional em São Paulo, porque o Mário Covas ele assume em 1994, prometendo destruir o Carandiru, né? Implodir o Carandiru, que era visto como um sistema falido prisional, né? Porque tinham muitos presos dentro, mais de 7 mil presos, e ele tinha a estratégia de construir pequenos presídios espalhados pelo interior de São Paulo para ter uma gestão maior sobre o crime. Só que isso não foi possível porque sempre tinha, até você tem novos softwares de policiamento, você tem uma polícia mais ativa, aprendendo mais em flagrante ao longo dos anos 90, e muita gente sendo presa. Então, de 1993 a 2015, 2016, mais de 1 milhão de pessoas vão passar por esse sistema prisional, no entra e sai, e São Paulo vai passar de 40 mil presos para 230 mil presos, de 30 e poucos presídios para 170 presídios. Só que sempre com o dobro da capacidade de presos em relação ao espaço, e sem o custo necessário, sem o dinheiro necessário para administrar o presídio que cabia ao Estado. Essa gestão interior dos presídios passa a ser feita pelos chefes das facções, que passam a criar esse discurso profissionalizante, essa regra e esses protocolos criminais, que vão ser muito benéficos para o negócio da droga e para o negócio do crime, porque quanto menos conflitos, como eles próprios diziam, mais lucro, mais dinheiro e menos custos, né? Isso começa a ser feito principalmente com mais efetividade a partir do final dos anos 90, 1999, 2000, quando o PCC já controla o interior dos presídios e uma nova ferramenta tecnológica permite que do interior dos presídios passe a acessar os mercados vendedores varejistas, que é o telefone celular. A partir do telefone celular, 1999 e 2000, você tem uma nova capacidade de gestão e a construção desse networking criminal com essas regras e protocolos geridas a partir do interior dos presídios, que profissionaliza o crime em São Paulo. Então, São Paulo passa a viver essa situação interessante, que é um dos maiores mercados criminais do mundo, com grande atividade criminosa, que gera muito dinheiro e desvia muito dinheiro, e, ao mesmo tempo, é o estado com menos homicídios do Brasil. Então, é interessante esse fenômeno de profissionalização do crime, que permite que eles cheguem às fronteiras da América do Sul e passem a vender drogas no atacado para os outros estados do Brasil. E essa é uma diferença interessante que parte desse modelo de negócio criminal paulista, que o território e o varejo da droga, ele produz muitos custos e problemas. Você precisa pagar para a polícia o arrego, a propina, que em São Paulo chama, você precisa gastar dinheiro com armas, com munição, você não ganha tanto dinheiro, você é preso sistematicamente, ao passo que no atacado da droga você movimenta e trabalha com as grandes quantidades e com um grande volume de dinheiro, e a partir desse salto e dessa mudança de modelo de negócio, o PCC passa a se espalhar pelos outros estados do Brasil. Quando chega nas outras praças, leva a violência, exporta a violência para os outros estados, porque na narcoeconomia, qual que é a regra? Quando você tem um mercado muito competitivo, com agentes de tamanhos semelhantes, os conflitos, por não haver mediação dos interesses, tendem a ser muito violentos. Em São Paulo, quando eles conseguiram se transformar praticamente hegemônicos em uma agência reguladora de todo o mercado criminal, eles cessam e diminuem esses conflitos, profissionalizam o crime, aumentam os lucros, diminuem os custos, mas exporta para outras praças a partir do momento que eles passam a organizar os mercados de outras localidades. Essa é uma situação interessante. Quando eu cheguei no Rio para escrever isso aqui, que é a República das Milícias, né? Logo depois da eleição do Bolsonaro, em 2018, a gente estava publicando o livro do PCC e a eleição do Bolsonaro, para mim, foi uma surpresa. Eu imaginava que ele não seria eleito sequer para o segundo turno, no primeiro semestre. Fui pego de surpresa e eu achei que a possibilidade de escrever sobre as milícias, entender o modelo criminal e o modelo de negócio do Rio, era uma boa forma, inclusive, de entender a situação política que a gente vinha vivendo. Sobre o modelo de negócio do crime no Rio, é importante entender que é muito diferente do paulista, né?
No Rio, o controle territorial é fundamental para a venda varejista de droga. Isso vem desde o começo dos anos 80, quando o Comando Vermelho, no caso, se organiza a partir dos presídios e passa a vender a droga no mercado varejista, sempre apostando na compra de armas, na acumulação de capital, em controle territorial, como modelo de negócio para garantir que essa venda fosse possível, né? Conforme as facções vão surgindo, Terceiro Comando, depois ADA, depois tem TCP, todo esse vai e volta de bandeiras criminosas, esse mercado sempre é disputado a partir do controle territorial, o que leva, inclusive, a uma corrida armamentista muito forte e pesada, que faz com que esses chefes do varejo, da droga, precisam também ser fortemente armados e, para dominar o mercado, para expandir o mercado, para se defender da polícia, travam guerras muito violentas com grande quantidade de fuzil. As milícias surgem a partir desse modelo de negócio numa cidade muito traumatizada, que já vivia com sérios problemas de violência policial. A própria venda de armas era feita pela polícia, pelo exército, para muitas dessas facções, e a própria polícia ganhava muito com esses conflitos, porque, além dos espólios de guerra, como são os termos usados pela polícia para, depois das incursões nos morros, ficar com o dinheiro e com a droga, o traficante com as armas, além do espólio de guerra, o arrego para não invadir morro, tudo isso fazia parte do modelo de negócio da corrupção policial no Rio de Janeiro. Com as milícias, uma nova possibilidade de modelo de negócio é vendida, porque os policiais, na Zona Oeste, principalmente, no entorno de Jacarepaguá e do Rio das Pedras, e também em Campo Grande e Santa Cruz, passam a exercer o controle territorial, vendendo aquilo, junto com as associações de bairro, vendendo aquilo como um antídoto à expansão do negócio das drogas. Então, as milícias se vendiam como uma espécie de subprefeitura ou como um controle territorial local que impediriam um avanço das milícias, do tráfico de drogas, com uma série de receitas criminais que eles começam a desenvolver a partir dos anos 2000 e vão aumentando e diversificando ao longo das últimas 2 décadas, né? Então, a partir desse discurso paramilitar e policial, de que eles representavam uma nova ordem ou um antídoto ao avanço do crime, eles passam a ganhar uma série de receitas no crime, extorquindo moradores, extorquindo comerciantes, vendendo terrenos em áreas protegidas ambientalmente, casas, imóveis e lajes, né, edifícios nos locais onde eles controlam, organizando monopólios de mercado, né, do gás, da internet, da água, organizando a venda de cigarros clandestinos, né, paraguaios e piratas, que também são produzidos no Rio de Janeiro, e até a partir de 2015, 2014, organizando a venda de drogas também, né, porque a partir do controle desse território, quanto maior a diversificação de receitas, melhor para o seu negócio, né? Então, é um outro tipo de modelo de negócio que acaba vingando e vigorando de certa forma, né? Muito fortemente e se espalhando por diversas áreas, a ponto de o controle hoje territorial das milícias ser maior em quilômetro quadrado territorial do que todas as facções juntas, né? Então, a minha impressão e a minha comparação hoje, e até pensando na cena de 2020, que os rios do Rio de Janeiro houve queda dos homicídios, apesar de não existir praticamente governo no Rio, foi o ano em que o Witzel sofreu esse processo de impeachment e acabou sendo afastado, que são surpresas que se colocam diante da gente, mas diante dessa fragilização das instituições democráticas no Rio, diante do fortalecimento dos grupos milicianos na estrutura do Estado, você tende a caminhar a um processo de hegemonização, assim como aconteceu em São Paulo no PCC, em que um grupo passa a ficar tão forte que os seus próprios rivais baixam as armas diante da impossibilidade de estabelecer o conflito e disputar mercado, e você tem uma espécie de pacificação de cemitério a partir desse fortalecimento de um único grupo aliado com outros, né? Então, você tem hoje milícias aliadas com o Terceiro Comando Puro e além da polícia agir favoravelmente aos negócios da milícia, centrando as operações policiais na área do Comando Vermelho, que o grupo que é o principal rival dessa outra quadrilha paramilitar
acaba muitas vezes tendendo a baixar a guarda para esperar o tempo passar e fingir que não existe para continuar ganhando dinheiro com a droga, né? Então, são fenômenos de mercado que eu acho muito interessante. Então, aí, já levando a discussão para um lado econômico e político, né? Porque eu acho que é interessante a gente pensar desse ponto de vista que a gente vive esses fenômenos que são fenômenos muito fortemente ligados às cidades, às grandes cidades. É um fenômeno típico da cultura urbana. O próprio mercado de drogas é muito próprio do mercado pós-anos 70, 80 das grandes cidades, e que e não apenas a droga, como existe um mercado informal e ilegal muito grande e muito forte economicamente, que tem um percentual do PIB hoje muito importante, né? Diante até da crise do emprego, da carteira assinada, da desindustrialização e da série de desafios que começam a acontecer nas transformações econômicas dos últimos tempos. Cada vez mais a ilegalidade e a informalidade fazem parte desse universo. Conforme o Estado aposta somente na discussão e nas políticas públicas voltadas para esse mercado informal e da carteira assinada, e trata o mercado informal e ilegal como um mercado do crime que só deve ser lidado com o uso da força policial, isso não significa que esse mercado vai paralisar ou vai fingir que eles não podem, eles vão continuar ganhando dinheiro. Para eles continuarem ganhando dinheiro no crime ou na informalidade, é necessário um governo. E esse governo está sendo organizado e gerido pelo crime. O PCC, de alguma forma, acaba fazendo esse papel de agente regulador do mercado do crime, estabelecendo protocolos, regras, prazos e tudo mais, diante da omissão do Estado, que apenas trata esses universos, essas redes, como inimigos. E, diante disso, você acaba fortalecendo o poder de autoridades que se propõem a organizar isso. Hoje, a milícia, de alguma forma, busca também, a partir do carimbo paramilitar, inclusive com essa ideologia que hoje é muito sedutora em pessoas que temem a desordem e temem o crime, elas conseguem ganhar dinheiro e os policiais conseguem ficar muito ricos, vendendo essa ideia de que eles, pelo uso da força, do armamento pesado, podem impor a ordem nessas comunidades e gerir o crime no Rio, né? Gerir essas receitas informais e legais do mercado informal do Rio, né? Então, eu acho que acaba sendo um desafio que a gente precisa pensar nos tempos de hoje, como a gente pode levar civilidade e Estado para esses mercados ilegais e informais. É uma discussão que hoje vem sendo feita no mundo inteiro, e é uma discussão, de certa forma, liberal. Como é que você leva Estado e regulamentação para um mercado milionário como o da droga, que gera uma série de problemas, mas os principais problemas que eles geram decorrem da violência e do lucro alto que os atores ganham por ser ilegal. Então, o grande desafio hoje é levar civilidade, Estado e regulamentação para diminuir o lucro desses atores, para levar civilidade para esses mercados. E, necessariamente, a gente precisa lidar com abuso e com excesso e com os problemas de consumo, vamos dizer, que acontece. Mas a gente vê o caso do cigarro. O cigarro é um tipo de mercado formal, o produto é vendido em diversos lugares, é altamente viciante, né? O cigarro, quem fuma sabe disso, eu sou fumante, sei disso. E, ao mesmo tempo, houve uma redução muito grande nos últimos anos, a partir de uma série de controles de estratégias culturais e de marketing e tudo mais, que, apesar da legalidade, da formalidade desse tipo de mercado, a gente conseguiu lidar de uma outra forma com a redução do consumo, né? Então, é uma fala inicial, enfim, eu acabei não entrando necessariamente nos capítulos do livro, não falei da ligação do Bolsonaro com esses grupos, mas, enfim, eu deixo aí mais para frente, porque o meu tempo é limitado, e aí depois nas perguntas, se vocês tiverem interesse, a gente conversa sobre isso. Então, obrigado e estou disposto aí depois a gente voltar a conversar.
Muito obrigado, Bruno. Eu passo agora a palavra para Joana Monteiro. Joana, o seu microfone está desligado, tá? Obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite para estar falando aqui, tão bem acompanhada pelo Bruno e pelo Daniel. Eu vou falar hoje aqui de uma pesquisa que a gente fez dentro do Centro de Pesquisa do Ministério Público do Rio, que eu coordeno desde 2019. E essa pesquisa faz parte de um projeto de longo prazo que a gente tem feito, que a gente chama de Projeto Farol. Ele busca estabelecer medições do sistema de justiça, gerar evidências sobre o funcionamento do sistema de justiça e pensar aí como aprimorá-lo, né? Então, dentro do projeto Farol, que é um projeto de gerar medição do trabalho do MP, das promotorias, etc., a gente resolveu, ano passado, fazer uma análise específica sobre homicídio doloso e, particularmente, entender o processamento de casos de homicídio. Isso é bastante importante. A gente, no Brasil, ainda discute muito polícia, como, né, segurança pública como uma questão de polícia. Acho que segurança pública entrou na pauta nacional como nunca em 2018. Até então era uma coisa muito discutida só em momentos de crise, mas acho que dessa vez ela entrou para valer na agenda nacional. Mas a gente ainda praticamente nem usa a expressão justiça criminal. A gente só usa, né, tem quase como sinônimo violência como, né, segurança. O problema de segurança pública, quando a gente fala sobre ele, a gente vai discutir como polícia. E eu acho que aqui um dos objetivos centrais aqui é trazer essa discussão de qual é o papel do sistema de justiça criminal, como ele está funcionando, qual é, acima de tudo, qual é a capacidade do sistema de justiça que a gente tem de oferecer punição para os crimes que ocorrem. A gente pode pensar, fazer essa análise, a gente começou a pensar, essa pergunta mais ampla, ela tem que ser focada em crimes específicos, né? Que dependendo da matéria penal, do assunto criminal, é muito distinto o processamento de casos, a frequência, a complexidade. Então, a gente resolveu começar olhando isso para homicídio. Por que homicídio doloso? Ele é um crime de maior gravidade para atentar contra o principal jurídico tutelado pelo Estado, que é a vítima. O Brasil é um dos líderes, né? Em termos absolutos, somos o líder mundial de homicídio, em taxas nem tanto. E a gente tem, assim, alguns estudos já foram feitos mostrando que a capacidade do sistema de justiça de identificar os autores de homicídios é muito baixa, mas muito pouca coisa feita para entender aí a nossa capacidade toda global, né, chegando, né, de ter sentença, de sentenciar, prender homicidas. E uma coisa central também é que, tipicamente, um pouco discutida no Brasil, tipicamente, né, denúncias de homicídio é um dos indicadores centrais de análise de qualidade do sistema de justiça. Então, né, você vai lá para os Estados Unidos, bota lá no Google clearance rate de homicídios, você vai achar os números, é uma coisa muito fácil de ser encontrada. Aqui no Brasil é algo praticamente inexistente, né? São raros os ministérios públicos que divulgam isso, e a gente não tem ainda, nem como medida do governo federal, nem como medida do CNMP, um regramento de fazer a divulgação desse número. Então, a gente buscou, assim, nosso objetivo aqui é entender, a partir de um conjunto de casos, né, de conjunto de todos os casos registrados em um determinado ano, a gente entender quando ele ocorreu e o que ocorre na fase investigativa, seja na Polícia Civil, no Ministério Público, e depois na fase processual de sentença de pronúncia e de júri. Então, basicamente, a gente vai olhar 6 momentos, né? A gente tem os números para a ocorrência do homicídio e o registro dele, né, que é feito pela Polícia Civil, depois o oferecimento da denúncia no MP, a promoção de arquivamento, depois a sentença de pronúncia, que é quando o juiz declara que analisa todos os autos e diz existe aqui conteúdo para levar o caso para o júri,
e a sentença de júri, porque o homicídio é um dos crimes que são julgados pelo tribunal de júri, não pelo próprio juiz. Então, a gente vai olhar aqui nesse trabalho, é um trabalho, assim, em termos analíticos, simples, que a gente quer entender, na verdade, como é que se deu a evolução disso e onde estão os gargalos. Primeira coisa para olhar isso, então, o grande desafio para fazer esse trabalho no Brasil, já adiantando aqui uma das coisas que eu vou falar, é porque essas instituições, como em qualquer lugar do mundo, elas atuam elas são instituições independentes, né? Polícia Civil, Ministério Público, e Tribunal de Justiça, que operam, né? Cada um são poderes diferentes, e que não tem nenhuma posição de hierarquia e não tem bancos de dados conectados. Então, o grande desafio é, na verdade, você conectar 3 bancos de dados diferentes para fazer essa pesquisa, que você exige conectar, de ter os identificadores de cada um de casos para a Polícia Civil, para o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, e você saber, né, que o RO, número XPTO na Polícia Civil, é o código do modo de processo do processamento, número tal, que no processo na Justiça é um outro número. Então, basicamente, o trabalho é fazer essas conexões. E para fazer isso, para entender, uma outra coisa importantíssima que a gente tinha aqui, a gente queria entender capacidade de sistema. Então, era fundamental para a gente entender, olhar o todo e entender qual é a sua capacidade de oferecer resposta ao problema global que está sendo colocado perante o sistema de justiça. Então, a gente costuma analisar muito, né, sucesso de casos específicos, né, capacidade de investigação de um caso que recebe muita atenção da mídia, um caso polêmico, etc. Mas a nossa capacidade como sistema de oferecer resposta é uma coisa que a gente estuda pouco. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente quis fazer foi olha para um ano específico e ver o que aconteceu. Que ano é esse? A gente primeiro pegou os dados de 2010 a 2018 para tentar ver quais eram os tempos processuais na parte de cima dentro do Ministério Público, na parte de baixo, os dois no Ministério Público, mas tanto para apresentar denúncia quanto para apresentar arquivamento. Basicamente, o que esse gráfico está mostrando, cada ano cada curva é um ano. Então, aqui a curva mais recente, 2018, ela está dizendo qual é o número de denúncias que foi apresentado, acumulado, por quantos dias? 0 é o dia que o crime ocorre, 200 dias é 200 dias após a ocorrência do fato. Basicamente, o que essas curvas aqui estão mostrando é que, independente do ano, a gente tem os anos mais recentes estão todos aqui em cima, os anos mais antigos embaixo. Eu acho que essa diferença de nível aqui se deve à mudança de qualidade do banco de dados, mas basicamente o que essa figura aqui está mostrando é que, independente do ano, você tem um processo que a quantidade de denúncias, né, dos casos denunciados aumenta até mais ou menos 600 dias e depois essas curvas achatam bastante. Ou seja, ou as denúncias ocorrem até 2 anos pós ocorrência do fato, ou é muito raro, a probabilidade dela continuar ocorrendo é muito baixa. Isso é uma achada importante por si só, acima de tudo, porque a gente está mostrando que é uma capacidade quase fixa do sistema de justiça, independente do volume. Lembrando que, entre os anos, o número de homicídios aumenta muito, então, por si só, o aumento do volume faz com que as taxas diminuam, né? Porque aqui a gente está olhando em termos absolutos, então a gente está vendo assim, as curvas são super sobrepostas. Mas, basicamente, o que, para o ponto da análise, assim, o que importa é para dizer que 2 anos seria um prazo relevante para olhar o que aconteceu dentro do MP. Ou seja, se eu hoje quisesse olhar há 2 anos atrás, eu teria uma boa indicação de qual é da quantidade de processos que tende a ser, né, a sobreviver aí no fluxo de investigação, de processamento. Mas, por outro lado, o arquivamento, a gente vê que os prazos processuais eles começam a aumentar a partir de 800 dias, 1.000 dias. Esse sim tem bastante mais variabilidade entre os anos, mas, basicamente, eles começam a acontecer naturalmente depois de 3 anos, aí, quando se vê que há pouca oportunidade de avançar com esse tipo de caso. Além disso, a gente olhou, que acabei não trazendo aqui, os tempos processuais dentro da justiça. E aí, como eu vou mostrar, são tempos muito longos. E por isso que a gente optou por trabalhar pelo ano de 2015, para ter bastante tempo aí para conseguir estar acompanhando o resultado dos casos. Mas esse esforço é possível ser feito, e foi feito para 16, 17, 18, e a gente agora segue monitorando isso com frequência. Então, o que a gente faz, basicamente? A gente vai pegar
todos os casos, os 3.903 casos de homicídio registrados em 2005 e entender o que aconteceu com ele. A gente primeiro pega os números do RO, analisa no módulo de gerenciamento de processo do MP, a gente perde 4% deles e depois a gente pega esses casos no MP e vai ver o resultado do processo da justiça. Aqui sim a gente tem uma perda muito maior. A melhor forma de ver isso é por esse gráfico aqui que ilustra bem o que a gente encontra, né? Então, cada cor nesse gráfico reflete uma instituição. Amarelo é a Polícia Civil, azul, MP e vermelho, Tribunal de Justiça. Basicamente, das 3.903 registros de ocorrência, 1.355, ou 35%, foram finalizados, 14% como denúncias e 20% como arquivados. Aqui eu tenho os percentuais, assim, esse izinho é o que eu não consegui identificar a situação desses casos. E dos que foram denunciados, aqui eu tenho uma perda considerável, né? Eu não consigo achar a situação de 240. Isso aqui não é que o caso se perdeu, é porque é uma questão de banco de dados, tá? Não consegui conectar os casos, mas dos que eu consigo analisar, eu vou ver que 235 ou 6% teve sentença de pronúncia, 5,3% estão com decisão de pronúncia, 3,5% com sentença de júri. Então, a gente está falando de uma fração muito pequena, na verdade, passado 4 anos, que já teve sentença, né? A gente pode pensar nesse gráfico de diferentes formas. Um é pensar, eu estou exaltando, estou sinalizando aqui sentença de júri, porque é a hora que esse processo aí, pelo menos, termina em primeira instância, né? Então, é a primeira vez que você tem uma resposta a isso, se a pessoa, se o autor identificado daquele crime recebeu uma sentença procedente ou não. Muita gente define, né, que decisão de pronúncia seria a principal métrica para você ver aí o processo, né, principalmente o resultado do trabalho do MP. Ele busca ter provas e elementos suficientes para conseguir fazer essa decisão de pronúncia. Mas isso ajuda também a gente ver que, né, os fiozinhos desse gráfico mostram que como um percentual muito pequeno de casos sobrevivem. Note que se a gente considerar que esses casos aqui que a gente não consegue identificar, se a gente trabalhar com a hipótese muito otimista que todos eles tiveram sentença de pronúncia, a gente está falando e que estão aqui, né, que evoluíram para a sentença de pronúncia, a gente pode dizer que não mais que 10% dos casos ocorridos em 2015 já tiveram alguma resposta da justiça, que é um número bastante baixo. Como eu já mostrei antes, né, a taxa de finalização. Então, aqui separando um pouco onde é que está esses gargalos, né, aqui já ajuda a gente ver, né, na verdade, um percentual pequeno finalizado, e mesmo dos que são finalizados, eles são denunciados. Como eu já enfatizei, ou essa denúncia ocorre principalmente até o primeiro ano, que agora eu estou olhando só para o caso de 2015, então a gente está vendo que a massa do percentual de denúncias ocorre até 1 ano, depois ela estabiliza. Em compensação, o arquivamento começa a acelerar aqui depois de 3 anos, que dá essa taxa de finalização dessa forma. A gente pode olhar as curvas de tempo, né, que estão ressaltando em rosa também. Isso aqui é o tempo em rosa, entre a data do fato e a primeira entrada no MP, em azul, a data do fato e o oferecimento da denúncia, e em amarelo, o tempo entre a data do fato e a promoção do arquivamento, né, que a gente vê aí, como eu já tinha expressado, essa é outra forma de ver o histograma, como a massa é logo no início, ou então, após 1 ano, aqui diminui bastante o volume de denúncias. A gente pode ver os tempos medianos, isso aqui olhando, né, entre o fato e a entrada no MP, o tempo mediano é 82 dias, entre a entrada no MP e a denúncia 69, entre a denúncia e a sentença de pronúncia 459 dias, entre a sentença de pronúncia e a decisão a sentença do júri 377. Então, esse prazo aqui entre denúncia e sentença de pronúncia, a gente está vendo que é bastante elevado. Uma vez que a gente tem esses dados, a gente quis fazer o levantamento para todo
o Estado, né, a gente, uma vez que a gente faça isso, a gente consegue desagregar, e é aqui que começa a graça da gente poder estudar essas questões, né? Então, cada bolinha dessa representa uma área integrada de segurança pública. O Rio de Janeiro pode ser dividido em 39 dessas áreas. A gente mostra que taxa de denúncia e registro de ocorrência de homicídio, como era de se esperar, né? Lugares que têm registro de ocorrência, muitos casos, na verdade, como 20 é a região de Nova Iguaçu, 15 é Duque de Caxias, 24 são vários municípios da Baixada, 7 é São Gonçalo. A gente vê que esses locais com muito volume têm uma taxa de denúncia muito alta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma enorme heterogeneidade aqui na quantidade de casos de locais, né, de áreas integradas que têm um número de registros baixo, relativamente baixo, mas com bastante variação na taxa de denúncia. Essa análise a gente pode ver também georreferenciadamente para ver, isso era uma coisa que agora a gente está estruturando para que isso faça parte de um monitoramento ativo por parte do MP, que todos os promotores consigam acompanhar isso, de ver no seu mapa, né, o caso, onde o caso ocorreu e marcado se ele está arquivado, se ele tem sentença, se ele foi denunciado, e se ele tem sentença condenatória. Que a gente não identificou nenhum padrão muito claro, a gente fez essa análise só para a cidade do Rio, mas é o tipo de coisa que, acima de tudo, tem que ser monitorado, né? Então, a principal questão aqui desse trabalho mostrar, né, trazer os números para mostrar uma coisa que muita gente já tinha a impressão, que a nossa capacidade de oferecer resposta para esse tipo de crime é muito baixa. E queria seguir aqui mencionando duas coisas, né? O que a gente faz com isso, né? E por que a importância de fazer isso? Acho que muita gente com quem eu apresento isso reage do tipo, mas a culpa, né? Se apresenta para promotores, fala, não, mas a culpa é do delegado. Se apresenta para o delegado, vai falar que a culpa é da Justiça ou do Ministério Público. E eu acho que, acima de tudo, não é um processo de dizer que a culpa é de um ou outro, a culpa é agregada, né? Isso é equivalente, que eu gosto de fazer analogia com uma escola, que a gente vai discutir que o nosso sistema educacional ele não é capaz de ensinar as crianças hoje. A gente tem uma falha no sistema de educação brasileiro hoje gravíssimo, que um volume gigantesco de crianças progride na escola sem se alfabetizar, né? Aqui, e que quando a gente para, e a gente só consegue fazer isso porque a gente investiu no Brasil, em nível nacional, em sistemas de medição da área de educação. Aqui, o que a gente está mostrando aqui é uma coisa análoga para a educação, né, para o sistema de justiça, falar, olha, como um todo, o sistema de justiça, assim, ele não está conseguindo oferecer resposta a esse crime. Esse tipo de análise, ela não consegue dizer se é por causa da polícia, por causa da MP ou por causa da justiça. Mas, acima de tudo, é para mostrar que existe um problema sério e que a gente precisa pensar em novas estratégias de como lidar com isso, porque o fato é que estamos perdendo para o volume de forma impressionante. A primeira forma de lidar com isso é investir em sistemas de medição. Isso que a área de educação fez, isso que a área de saúde fez, isso que a área de assistência social fez. A única área pela qual a gente ainda não fez isso no Brasil é a área de segurança pública. E isso não é questão desse governo ou do anterior, é questão de todos os governos, né, que não foi investido fortemente ainda no sistema de informação, mas, acima de tudo, há pouca preocupação política, seja no nível federal, seja dessas três instituições, de que isso é algo central para se entender e se enxergar e melhorar, né? Que, felizmente, dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, a instituição há 2 anos, há 3, 4 anos, começou a investir fortemente nisso, né? E estamos aqui, isso faz parte de um grande esforço do Ministério Público, que envolve não só o Centro de Pesquisa, mas há mais 2 outros grupos grandes no MP hoje dedicados à análise de dados, mas, acima de tudo, assim, o primeiro passo é começar a se medir. O segundo passo que eu acho, que eu queria terminar aqui minha fala dizendo, é que eu acho que a gente precisa ter algum olhar sobre de ter estratégias institucionais, mas, acima de tudo, prioridades institucionais sobre quais são crimes importantes que precisam de uma atenção crucial. E aqui, naturalmente, eu faço a defesa que eu acho que o homicídio deveria ter uma atenção prioritária. Isso é uma coisa muito defendida entre acadêmicos que estudam a área, de que a gente precisa de uma política de priorização de homicídios. O que eu
tenho a falar para uma plateia acadêmica que isso está muito longe de ser consenso entre operadores da área criminal. Há muito, mas que isso eu acho que ele poderia ser uma questão crucial para a gente, inclusive, pensar em como o sistema pode lidar com a quantidade de volume que ele tem. E aqui, terminando, fazendo uma conexão do trabalho com o Bruno, eu terminei de ler o livro do Bruno sobre a República das Milícias, e eu lia o texto depois de tendo feito todo esse trabalho, estar trabalhando com isso, eu só pensava quantas daquelas pessoas que são documentadas no livro como criminosos altamente contumazes teriam sido brecados simplesmente se eles tivessem sido punidos pelo primeiro homicídio que ele cumpriu. Mesmo que não fosse pelo primeiro, fosse pelo segundo ou pelo terceiro, a gente teria tirado de circulação várias pessoas que fazem parte de organizações criminosas muito sérias. Então, priorizar o homicídio é, acima de tudo, é também uma forma da gente identificar organizações criminosas de todo tipo e trazer aí um foco e pensar em aumentar a eficiência do sistema de justiça. Obrigada. Muito obrigado, Joana. Agora eu passo a palavra para o Daniel Ferreira. Boa tarde, Danilo, Joana, Bruno. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite ao IPEA. E eu quero começar dizendo que a minha participação aqui, embora hoje atuante no Ministério da Justiça e Segurança Pública, como uma espécie de seção da Polícia Civil de Minas Gerais, se dá de maneira pessoal e particular na condição de delegado de polícia e de estudioso da segurança pública. E trazendo, como o Danilo já adiantou, né, a minha percepção de uma experiência profissional de 21 anos, boa parte dos quais atuando em unidades especializadas de homicídios, em pelo menos 2 dos municípios que figuraram, ou que ainda figuram, de alguma maneira, dentre os mais violentos do Brasil, em número de ocorrências dessa espécie de crime. Eu dividi o raciocínio da minha abordagem de maneira bastante pragmática, a partir do tema proposto para o evento, em 3 partes. A primeira, para estabelecer algumas premissas, a segunda, para fazer algumas ponderações, e a terceira, para encerrar apresentando alguns desafios, né? Bom, em relação à primeira parte, premissas, né? O tema é um tema bastante amplo, o que permite N abordagens distintas ou N perspectivas distintas, quando a gente fala em crime organizado e capacidade do sistema de justiça criminal. São 2 coisas muito grandes, né? Crime organizado e sistema de justiça criminal e capacidade. Então, quando a gente fala em crime organizado, em regra, nós estamos nos referindo a crimes promovidos ou realizados, né, por organizações estabelecidas em uma estrutura empresarial lógica, que significa dizer estrutura e recursos relevantes aplicados com o objetivo de se fazer dinheiro. E isso com o uso de violência ou sem o uso de violência. Com o uso de violência, os exemplos mais claros aí, as facções, as milícias, né, em eventos como aqueles denominados de novo cangaço, né, e como exemplo de atividade empresarial criminosa organizada, a infiltração, né, do crime na máquina pública, na administração pública, para o desenvolvimento dessas atividades criminosas em conluio com a iniciativa privada ou com os setores próprios da iniciativa privada. O Bruno trouxe uma perspectiva iniciando lá por São Paulo, pela experiência de São Paulo. A Joana traz uma perspectiva do Rio de Janeiro, que eu diria que são perspectivas bem próprias, especialmente o Rio de Janeiro, se não naquilo que a pesquisa concluiu, da baixa efetividade ou baixa capacidade de resposta do sistema de justiça criminal, porque isso é regra,
talvez na dinâmica da criminalidade, em especial da criminalidade violenta com resultado morte, especificamente os homicídios. Então, eu trago né, uma perspectiva um pouco mais ampla, mais geral do Brasil. O Brasil, com a sua extensão geográfica continental, né, e as suas diferenças regionais, é um celeiro de insumos de análise e de pesquisa muito rico, que às vezes apresenta situações homogêneas, mas muitas vezes situações absolutamente heterogêneas. Dito isso, de maneira geral, a perspectiva de atuação em unidades de homicídios e também de atuação estratégica e gerencial em projetos e políticas voltadas à segurança pública, nos indicam que a grande maioria dos homicídios no Brasil, estou falando de maneira geral, no Brasil, não estão relacionadas às atividades de organizações criminosas ou do crime organizado na perspectiva que eu apresentei, facções e milícias. Se a gente recorrer ao Atlas da Violência do próprio IPEA, nós vamos verificar que em determinado recorte temporal, e isso se repete, né, um grupo de 120 municípios concentra mais de 50% dos homicídios do Brasil. Né? De 5.570 municípios, nós temos uma concentração em mais ou menos 2% desses municípios. E, de maneira geral, esses homicídios, se a gente ampliar um pouquinho, né, se a gente somar outros 420 municípios aí, nós vamos ter um grupo de 540 municípios que concentram 75% dos homicídios ocorridos no Brasil. E esses homicídios, via de regra, eles envolvem jovens, moradores de aglomerados urbanos ou de bairros menos privilegiados, né? Em regra, jovens, vítimas e autores com envolvimento em atividades criminosas, mas, em regra, atividades criminosas pouco ou nada organizadas ou sofisticadas. Né? Atividades em rede, sim, mas uma rede construída ou verificada de maneira espontânea pela própria inter-relação pessoal entre esses jovens. E na ocorrência dos homicídios, pelo menos dentro daquele universo do que se apura, boa parte dos motivos imediatos do crime não estão relacionados a negócios criminais, mas muitas vezes relacionados a questões específicas de comportamento e de interação pessoal entre esses jovens. Ilustrando, para dar um pouco mais de clareza, você tem 2 jovens envolvidos em um caso, um autor e uma vítima de homicídio, né? Esses 2 jovens, convivência no mundo e nas atividades criminosas, especialmente tráfico de drogas, uso e comércio de drogas ilícitas, né? E que muitas vezes a motivação do crime decorre do fato de que um ficou com a ex-namorada do outro ou falou mal da mãe do outro e por aí vai. E não raras vezes, quando a gente busca a percepção dos policiais de linha de frente que estão atuando ou que atuam nesse tipo de caso, a resposta para a motivação é tráfico de drogas. Nessa perspectiva de que os jovens têm envolvimento com essas atividades criminosas. Obviamente que nós temos situações específicas no Brasil, e o Rio de Janeiro é uma dessas situações, talvez com uma série histórica mais consolidada de atuação de facções criminosas e, em passado mais recente, milícias, e que tem envolvimento com boa parte dos homicídios, pelo menos em determinados territórios específicos. E temos também as questões pulverizadas no tempo, né, como aconteceram no Ceará, por exemplo, ou em outro estado, de conflitos de organizações criminosas em um determinado momento. Mas, em regra, quanto mais organizada a criminalidade, quanto mais sofisticada a rede criminosa,
menos, em tese, ela pretende ou se vale do homicídio, exatamente por ter uma perspectiva de exercer a atividade criminosa como uma atividade empresarial, né? Com um objetivo muito claro de fazer dinheiro, de fazer muito dinheiro com ou sem o uso de violência. Bom, feitas essas considerações naquilo que eu chamei de premissas, eu parto agora para uma abordagem de algumas ponderações que eu apresento que me parecem ajudar a compreender um pouco dessa incapacidade do sistema de justiça criminal, como bem refletida e evidenciada na pesquisa apresentada pela Joana aí. E aí eu já faço um link com a própria fala dela, né? E quando a gente busca responsáveis, né? Todo mundo pensa em culpa, né? E aí, quando pensa em culpa, todo mundo corre, né? Opa, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu muito e trabalho feito uma máquina e não tenho hora para chegar em casa, então eu não tenho nada a ver com isso, não. Por quê? Porque quando se tenta fazer essa análise crítica, a tendência de boa parte dos profissionais e aí do sistema como um todo, né, sejam os policiais, sejam membros do Ministério Público ou da magistratura, é entender que a crítica ou que o holofote que se pretende lançar sobre o problema, ele traz consigo uma acusação individual personalizada. Enquanto, na realidade, o que se pretende é desvendar problemas desse fluxo, desvendar problemas desse sistema. E aí, infelizmente, não se tem ainda, de maneira institucionalizada, a visão de se colocar o sistema de justiça criminal na perspectiva de uma engenharia de produção, usando de ferramentas e de técnicas próprias da gestão para fazer o que a gente chama de análise e otimização de processos. E nós continuamos ou permanecemos numa lógica de funcionalidade do sistema que não mais atende definitivamente a demanda da atividade criminosa que acontece no Brasil. Bom, e aí eu trago pontualmente essas ponderações. Primeiro, sistema repressivo, sistema de resposta, ele é feito para funcionar, e aqui especificamente resposta criminal, ele é feito para funcionar em sociedades com grande capacidade de autotutela. Quanto mais o crime for exceção, mais o Estado talvez tenha a capacidade de dar respostas qualitativas. Né? E aí, quando a gente pensa assim, dizendo especificamente da estrutura das polícias civis no Brasil, né? Quando a gente pensa em estruturação de unidades especializadas, por exemplo, né? Nós temos delegacia de furtos e roubos, delegacia de homicídios, delegacia de estelionato. Percebam, são formatos utilizados há 30, 40, 50 anos, né? Sendo que houve uma mudança da dinâmica criminal e que parece que a estrutura não se adequa a essa mudança, a essa dinâmica, né? Que é um fato na atividade criminosa no Brasil. Eu costumo dizer que talvez há 30 ou há 40 anos, o ladrão era ladrão, o cara que cometia furto era o cara que cometia furto e ele cometia furto. O cara que traficava droga. O cara que aplicava golpe, ele aplicava golpe. Né? Então, era comum até se conhecer, né? Naquela região ali, quem eram os autores contumazes de crime. E hoje a realidade é diferente. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. De forma que, usando esse exemplo aí das unidades especializadas de polícia civil no Brasil, o que a gente constata é que o nosso modelo de atuação do sistema de justiça criminal
ele é completamente colonizado pelo direito processual penal. E o que significa ser colonizado pelo direito processual penal? É óbvio que a atividade investigativa deve permitir a responsabilização penal do autor de um crime por meio do processo penal, da denúncia, né, da resposta a essa denúncia, do processamento e de uma sentença. Mas me parece que o nosso modelo não deveria se restringir a essa responsabilização penal. Porque se o sistema é exclusivamente colonizado pelo direito processual penal, significa dizer, o nosso modelo ele é reativo, ele é pontual, ou seja, um modelo que reage à ocorrência de um crime, né? Pontualmente, quando esse crime ocorre, e reage aqui não no sentido sequer de investigar todos os casos, muito menos de processar, mas reage no sentido de inércia, né? Ele se move, o sistema se move a partir exclusivamente da ocorrência criminal. Então, ele é reativo, ele é pontual, ele é burocrático, e aí cada característica dessa nos permitiria falar mais meia hora sobre cada uma, né? Ele é burocrático, com as suas liturgias, com os seus ritos próprios, né, do mundo jurídico. Ele é muito pouco tecnológico, né? Nós produzimos no sistema de justiça criminal peças e entregas de maneira ainda absolutamente artesanal, enquanto o mundo lá fora parece já fazer uso de uma gama de ferramentas aí disponíveis de tecnologia. E esse sistema é também juridicamente instável, muito juridicamente instável. Para ilustrar, nós temos aí, essa semana, a decisão de um ministro do Supremo Tribunal anulando condenações que já tinham passado por N instâncias ou N ambientes jurídicos diversos, sido objeto de discussão diversas vezes, e aqui, sem entrar no mérito, né, da decisão, vem uma decisão, alguns anos depois, anulando aquilo. E com essa característica do sistema, do modelo do sistema de justiça criminal, existe uma enorme dificuldade de se alcançar a atuação do crime mais ou menos organizado, e que eu me refiro tanto ao conceito estabelecido de crime organizado anteriormente, a essas redes que ocorrem em regiões, em bairros, de aglomerados urbanos ou de bairros menos favorecidos, de maneira mais espontânea, em regra, entre jovens. O sistema não consegue alcançar essa atuação em rede. Existe uma atuação em rede, essa atuação ela é habitual, ela é permanente, seja deliberada, seja espontânea, né? E o sistema fica esperando essa atuação em rede produzir eventos específicos para atuar em cima de cada um desses eventos de maneira reativa, né? E o que a gente observa, trazendo para o exemplo dos homicídios, né? Você tem, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, grupos de territórios que respondem pela imensa maioria dos homicídios. Nesses territórios, a atuação de jovens conhecidos e identificados, historicamente se repetindo, de forma que a demanda vai aumentando na produção criminal e o sistema não consegue responder porque atua reativamente e pontualmente a cada um desses casos. Diferente do exemplo que eu citei de antigamente, ou de 40 anos atrás, hoje você tem um grupo dentro de um território específico e esse grupo desenvolve atividades criminosas em várias áreas por meio de diversos comportamentos. O mesmo grupo, ora está vendendo drogas na esquina, ora está praticando homicídio, ora está praticando roubo à mão armada. É a mesma rede produzindo eventos criminais diferentes, né, definidos por comportamentos diferentes e capitulados pelo direito penal de maneira diferente.
E o sistema insiste em reagir a cada um desses eventos sem conseguir enxergar essa rede que está por trás. Esse, a meu ver, é um dos grandes problemas que nós temos. É o nosso modelo do sistema de justiça criminal, e aí não escapa ninguém, Joana. Aí não escapa a polícia, não escapa o Ministério Público, não escapa o Judiciário, não escapa o sistema penitenciário como um todo. De forma que, já caminhando agora para a colocação de alguns desafios, né, nós precisamos reordenar essas atividades do sistema de justiça criminal na perspectiva formal e material, né, de maneira que esse sistema, desde a atividade investigativa, seja capaz de enxergar e se antecipar à atuação de redes criminosas, com mais ou com menos organização e sofisticação. Nós precisamos reordenar essas atividades do sistema de maneira que elas se tornem menos burocráticas e mais dinâmicas, principalmente no que se refere à investigação criminal, fazendo bom uso de tecnologia, de processo de análise criminal e de gestão que já existem e já estão disponíveis. E precisamos, na perspectiva de um processo penal em sentido estrito, né, e aqui me referindo a partir da denúncia e do processo propriamente dito na conceituação jurídica, definir ou encontrar formas de trazer menos burocracia, não a boa burocracia, não a burocracia necessária, mas a burocracia excessiva, e de trazer também mais estabilidade e mais segurança jurídica para as decisões e os processos penais. De maneira geral, são essas as considerações que eu tenho a fazer. Não posso deixar de mencionar, embora, repito, minha participação seja na perspectiva individual. Hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, trabalha com um projeto piloto, né, cujo objetivo é implementar um programa nacional de enfrentamento a homicídios e demais crimes violentos. Esse projeto piloto está sendo implementado em 5 municípios das 5 macro-regiões, né, e dentro dessa perspectiva existe uma série de entregas e de produtos e de respostas que estão sendo buscadas para qualificar uma política, realmente uma política de Estado e que seja significativa para enfrentar esse tipo de problema. E, em relação a uma questão específica também colocada pela Joana, no que se refere aos dados, né, é crucial esse passo de lançar luz ao problema. Se a gente quer resolver o problema, primeiro passa a lançar luz sobre ele. E essa é uma dificuldade em relação a dados também da União, porque hoje nós somos uma república, né, disciplinada por um pacto federativo em que municípios, e aqui principalmente estados, né, gozam de uma autonomia administrativa e que muitas vezes a União não tem condições de dar um passo além nessa coleta, produção e organização de conhecimento a partir dos dados, né? Nós temos o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública que reconhecemos de maneira mais lenta do que todos nós desejaríamos, né? Mas vem avançando ao longo dos anos aí, né, nesse processo de coleta e de análise de informação para a produção de conhecimento. E acho que há avanços significativos nesse sentido, mas os desafios ainda são enormes. Então, de maneira geral, são essas as minhas ponderações. Eu me coloco à disposição para eventuais questões. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. As apresentações foram excelentes. Já temos algumas perguntas, mas antes de ler as perguntas, eu vou formular uma pergunta para cada um dos palestrantes.
a primeira pergunta é para o Bruno, tá? Eu li os 2 livros, fiquei encantado com... os 2 livros são muito fluidos e muito rico, tanto em termos de dados quanto de análise. E eu fiquei curioso para saber se, no caso do PCC, se é um fenômeno brasileiro ou o modus operandi do PCC ocorre em outros locais do mundo. E eu, na minha leitura do livro, eu vi que o PCC tenta dominar outros territórios do Brasil, né? Em alguns, por exemplo, Santa Catarina, se eu não falho a memória, eu acho que ele conseguiu esse domínio, em outros ele tentou fazer alianças e teve que recuar, tal. Eu gostaria de saber o que mudou após você escrever aquele livro. E também a mesma pergunta em relação às milícias, se é um fenômeno localizado no Rio ou já está se expandindo para outros locais, tá? Essa é a pergunta que eu vou fazer para o Bruno. Para a Joana, assim, eu sou um admirador do trabalho da Joana. A Joana, ela é uma excelente pesquisadora e tem uma experiência profissional incrível, né? Ela coordenou o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, agora está no Ministério Público. Eu, assim, falo assim, daqui a pouco ela vai... Assim, eu espero que um dia ela vá estudar o sistema prisional, que eu acho que precisa muito de uma pessoa qualificada como ela, tá? Porque é uma área que, como assim, lendo os estudos do Bruno, dá para ver que é um grande gargalo nosso, o sistema prisional, como tratamos as pessoas que estão presas lá. E como isso e como depois essas mesmas pessoas entram de uma forma e saem de lá muito mais preparadas para cometer outros crimes, também não têm oportunidades, tal. Então eu acho que vale a pena. Então é só um comentário, porque a Joana não entra na questão da condenação das pessoas. Ela para na condenação, mas não sabe se aquela condenação foi efetiva ou não, né? E também eu fiquei curioso o seguinte, é que nos casos que foram denunciados, que são poucos, né, relativamente poucos, talvez sejam aqueles que houve prisão em flagrante, né? Então, talvez são aqueles que a investigação não precisaria ser feita de forma tão forte, porque já tinha prisão em flagrante e tal. Aí eu acho que o quadro ainda pode ser até pior do que o que a Joana pinta no maravilhoso estudo dela. Essa é a minha pergunta. E uma pergunta para o Daniel é se, quando ele leu o estudo da Joana, e o estudo da Joana foi feito para o Rio de Janeiro, como ele compara com a experiência que ele tem em Minas Gerais? É semelhante ou não? Qual é a diferença entre da capacidade do sistema criminal de justiça de Minas Gerais com a capacidade revelada do Rio de Janeiro, como foi revelado no estudo da Joana, e também foi revelado no estudo do Bruno também sobre milícias? Queria saber a opinião dele. São essas perguntas, depois eu passo a ler as perguntas que estão no chat. Quem gostaria de falar primeiro, Bruno? Faz, você que manda. Por favor, Bruno. Tá. Deixa eu ligar o vídeo aqui. Bom, o PCC, como ele próprio diz, né, e eu acho que isso é interessante identificar também, as lideranças, os chefes do PCC falam isso muito claramente, que eles crescem nas brechas do sistema, né? E é uma discussão que a gente acaba fazendo aqui, que o PCC não deixa de ser um efeito colateral dos excessos, dos equívocos e até dos acertos das políticas públicas de segurança pública, né? Então, é um fenômeno muito próprio de São Paulo, né, que usa os problemas ocorridos na história, inclusive, da segurança pública de São Paulo, para se fortalecer e criar um discurso de sedução de jovens que estavam ingressando na prisão nesse universo criminal. O próprio fato do massacre do Carandiru ter ocorrido sucessivamente, a expansão do sistema prisional permitiu que um mundo novo fosse construído atrás das grades, sem capacidade
de gestão e de investimento no governo desse mundo, que estava sempre desordenado com o dobro de presos, de quantidade de vagas do sistema prisional. Então, isso acabou sendo cedido aos próprios presos, essa autogestão, e a partir de determinado momento, o sistema de punição, quanto mais pessoas você prendia, mais você fortalecia os chefes do sistema prisional, né? Agora, isso, de alguma forma, teve a gênese no sistema prisional paulista, mas a partir do momento que eles deixam o varejo e o território para a venda de drogas em São Paulo e partem para as fronteiras da América do Sul e começam a distribuir as drogas para os demais estados, esse modelo de negócio, esse linguajar, esse vocabulário e essas regras do crime passam a se espalhar e ser replicados em outros estados, em outros sistemas prisionais, porque ocorreu um fenômeno muito parecido em outros estados do Brasil. A gente passou de 90 mil presos nos anos 90 para 800 mil presos, com situações dramáticas da mesma forma. Então, o modelo que foi gerado em São Paulo acabou sendo reproduzido em outras esferas, em outras unidades federativas, né? Agora, é interessante compreender que o PCC ele não busca dominar territórios nos outros estados. O objetivo dele como vendedor atacadista, a partir do momento que ele acessa as fronteiras da América do Sul e passa a vender drogas no atacado, é conseguir o máximo de clientes varejistas possível para conseguir fornecer para esses clientes. Então, quando o PCC trabalha com gangues diferentes, de diferentes bandeiras no Rio de Janeiro, ele não quer assumir a bronca de controlar territórios no Estado, porque isso é um problema das facções. Os conflitos no varejo são problemas das facções locais, da mesma forma no Ceará, da mesma forma na Paraíba. Ele tem interesse de vender para o máximo de compradores varejistas possíveis. Então, essa é uma inteligência interessante do PCC. Agora, o desafio deles é controlar, sim, aí sim, o interior dos presídios, porque é lá onde está a absoluta maioria dos chefes e a absoluta maioria da estrutura hierárquica que gere essa ampla rede horizontal de esse networking do crime, né? Que pode ser, inclusive, muito pouco profissional, como o próprio Dr. Daniel vinha falando. Às vezes é um tráfico de drogas quase artesanal, mas está comprando de grandes fornecedores e é nesse aspecto que o PCC entra, né? Ele profissionalizou essa distribuição de drogas e aumentou a quantidade e promoveu melhorias nesses mercados varejistas em diversos estados. Da mesma forma, a milícia, né? A milícia é muito própria da forma como está no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro você tem essa questão territorial muito forte e muito característica da cidade e do estado, né? A venda varejista dependendo de um domínio armado, um armamento muito pesado dos territórios para que a venda varejista seja exercida. Então, no próprio livro, algumas pessoas fazem essa metáfora que eu achei muito interessante, que isso acaba levando o Rio de Janeiro a ser uma espécie de pré-república de Game of Thrones, né? Onde são vários morros em disputas entre reis com seus próprios poderes autônomos e onde o Estado de Direito e a República valem muito pouco por causa desse forte armamento pesado desses chefes varejistas. Então, a milícia entra nesse tabuleiro de xadrez para controlar territórios e ganhar mercado, e a partir de outras atividades criminais, depois com a droga também, mas sempre a partir do controle territorial. E de uma espécie de territórios autônomos, onde eles próprios fazem a lei e são espécies de subprefeituras que cobram taxas e exercem o monopólio da força naquele território, né? Então, isso torna o crime miliciano muito característico do Rio. Só que isso, com o passar do tempo, começa a se espalhar para outros lugares, de acordo com as características históricas locais de cada estado, mas, sobretudo, a partir do momento que você tem uma tolerância à violência armada por parte da polícia, esses policiais que têm carta branca para matar, e hoje a gente tem mais de 6 mil homicídios praticados pela polícia no Brasil, para vocês terem uma ideia, São Paulo, que sempre foi um dos estados mais violentos, hoje é o 14º, 15º polícia mais violenta do Brasil. Não que a polícia de São Paulo deixou de ser violenta, mas 14 são mais violentas que a paulista. Esses policiais que podem matar, eles passam a querer ficar rico com essa carta branca que eles têm.
porque a violência policial acaba sendo a semente dos negócios criminais dos policiais e paramilitares e passam a exercer esse domínio a partir dessa carta branca que eles têm. Então, você já tem no Pará situações que não envolvem o domínio territorial tão explícito, mas paramilitares atuando em roubo de carro, venda de droga e outros crimes. No Mato Grosso do Sul, da mesma forma, atuando com venda de terra, controle de terra. Isso é um modelo de negócio, uma ideia de negócio que vai se espalhando diante do contexto parecido dos outros estados que toleram a violência policial com o contexto do Rio. No Rio, a violência policial foi a semente das milícias. O mesmo está acontecendo em outros estados do Brasil. Excelente. Joana, você gostaria de responder agora? Você está sem o áudio. Sim, O áudio está desativado. estava ligando o áudio. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Danilo, por todos os elogios. Mas não sei se é o desejo isso para mim, trabalhar com o sistema prisional, que eu acho que é realmente a parte mais difícil do sistema de justiça criminal e segurança pública. A outra coisa, só que eu acabei não falando no início, isso não é o trabalho da Joana, né? O estudo da Joana, ele foi feito aí com o Afonso Borges, com a Maria Eduarda Couto e com a Júlia Fernandes, que são da equipe do Centro de Pesquisa. Bom, as suas duas perguntas são as perguntas que super importantes, que a gente tentou se debruçar sobre elas e a gente foi assim, a gente não consegue responder uma questão dos dados, assim, da origem de base de dados. O que acontece? Para a gente fazer esse estudo, e é importante dizer que esse estudo só pode ser feito por um centro de pesquisa dentro do MP, porque a principal base deles é o módulo de gerenciamento de processos do MP. Então, a partir dele, a gente fazia ligação tanto com a Polícia Civil, quanto o que a gente precisava da informação que tem dentro dele para conectar com os dados da Polícia Civil, conectar com os dados do Tribunal de Justiça. No caso do sistema prisional, é outro mundo, outra base de dados e outras coisas. Então, para fazer essa ligação, a gente precisa acompanhar o número das pessoas. Isso dá para ser feito, mas é um nível de esforço muito maior e a gente ainda acabou não fazendo, optou por fechar essa parte. Espero que a gente ainda consiga se debruçar sobre isso. Uma coisa importante, que é o fato da condenação ser baixa, não implica que essas pessoas não receberam nenhuma punição sobre isso, né? Elas podem ter sido presas em flagrante e estarem com prisão temporária. E aí conecta com a sua outra pergunta, né? Que é a pergunta também que todo mundo faz, que é que percentual dessas denúncias vem de flagrante. Isso acabou sendo muito mais difícil também por uma questão de estrutura de banco de dados. Os autos de prisão flagrante, eles são registrados de outra forma. Então, a gente perde muito mais informação no flagrante do que no resto. Mas a nossa estimativa é que é em torno de 30%, não é tão grande, não, quanto a gente esperava. Mas do total de denúncias, 30% são flagrantes, mas a gente está com um monte, muito missing aí. Então, eu tenho medo, a gente não quis, né? A gente tentou muito. Você falava assim, isso é uma questão crucial nessa discussão, justamente pelo ponto que você falou, se a grande maioria dos casos denunciados são flagrantes, é a comprovação de que, de fato, não há nenhuma investigação, mas o número que a gente conseguiu levantar, em torno de 30, é mais baixo do que eu esperava, mas eu ainda tenho muita dúvida em relação a esse número, dado o grande potencial caso de missa. Então, é isso. Obrigado, Joana. Passa a palavra para o Daniel. Bom, Danilo, respondendo a sua questão de maneira bem objetiva, né? Eventuais diferenças entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, como eu tinha citado, e o Bruno acabou antecipando aí, né? O que seria parte da minha resposta, a situação do Rio de Janeiro é uma situação peculiar e específica, e eu diria que por duas questões. A questão da territorialidade bem definida e favorecida pela própria característica geográfica de morros, né? Favorecem o domínio armado daquele território, né? Embora em Minas a gente não possa falar que não tem morro, nós temos muito morro em Minas Gerais, né? Mas essa característica de territórios definidos e defesa armada desses territórios geograficamente caracterizados por morros, né? E as evidências que a gente vê historicamente
no cenário do Rio de Janeiro, eu citava lá nas premissas duas espécies de organizações criminosas, né? A atuação criminosa empresarial infiltrada no Estado, fazendo uso da máquina administrativa e se correlacionando com a iniciativa privada, e a atividade empresarial violenta, né? Que exercida principalmente aí pelas facções conhecidas e pelas milícias. E me parece que no Rio de Janeiro nós temos evidências históricas de uma correlação entre essas chamadas duas vertentes de espécies de organização criminosa, que acaba também por colocar um tempero, né, nesse já complicado cenário carioca. Por outro lado, em Minas Gerais, nós não temos de maneira muito estabelecida essa questão dos territórios definidos, como é no Rio de Janeiro. Nós não temos essa característica de disputa territorial envolvendo bairros específicos, territórios específicos, mesmo onde existem, né, na capital principalmente, morros geograficamente caracterizados assim, e temos uma menor sofisticação de gravidade, eu diria, nas perspectivas dos homicídios. Eu tenho, na minha percepção profissional, que é uma lógica que tende a ser inversamente proporcional. Para citar um exemplo, eu respondi por um município na região metropolitana de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ali ao lado de Brumadinho, município, que nós tivemos 8 homicídios num determinado ano. E 8 homicídios num determinado ano, nós tivemos 100% de apuração. Em contrapartida, num grande município logo ao lado, município de mais de 450 mil habitantes, eu trabalhei com 33 homicídios por mês. E a gente tinha uma taxa de elucidação mais ou menos por volta de 10%. Né? Então, essa característica também me parece uma diferença. É bem específico Minas Gerais por regiões e diferente entre essas regiões. Enquanto o Rio de Janeiro é um cenário posto, principalmente relativo à capital ali, à Baixada, né? E com as suas características próprias. Muito obrigado, Daniel. Agora eu vou passar a ler as perguntas aqui no chat. Bom, a primeira pergunta é do Marcos Heschler, do IPEA. Joana, os números todos parecem péssimos, como você apontou, mas como péssimos? Você teria números comparáveis de outros estados ou países para alguns desses indicadores? E depois tem o Max Heschler, que é um dos organizadores do webinário do IPEA, também pergunta, agora para o Bruno. Bruno, de que modo você acredita que viver, entre países ou não, em um território dominado por uma facção de traficantes ou uma milícia, tende a afetar a formação de opiniões sobre temas como democracia, acesso a armas e canais de controle de violência e imposição da ordem? O Bruno Araújo pergunta agora para a Joana. Joana, em linhas gerais, quais seriam as principais diretrizes para um sistema de formação para a segurança pública? E a Raquel Rodrigues pergunta para todos os palestrantes. E o caso Marielle? Tá? Além dessas perguntas, eu vou fazer uma pergunta também para o Daniel. O Daniel agora, ele acabou de falar um caso que ele trabalhava em uma área que tinha um pequeno número de homicídios, e aí a elucidação era 100%, aí ele foi trabalhar em outra área que tinha 30 homicídios, então a taxa de elucidação foi baixa. Nós do IPEA costumamos fazer estudos em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e também com a Associação dos Defensores Públicos. E um desses estudos que fizemos em parceria, de forma integrada com a Defensoria, a gente estudou a locação dos defensores no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente teve acesso ao número de processos por comarca. E aí a gente calculava a carga de trabalho. E aí a gente mostrava que
o número de processos por defensor era muito heterogêneo no estado do Rio de Janeiro. Então, tinha áreas que a quantidade de processos por defensor era gigantesca, e aí isso sugeriu que a alocação dos defensores deveria ser melhorada. Isso foi um pedido da própria defensoria. Tá? E aí eu vejo também, aí a gente também estudou a questão dos defensores, e eu percebo o seguinte, que tanto a defensoria e o Ministério Público, pela minha visão, ela segue muito a distribuição dos juízes no território, e não necessariamente na necessidade das comarcas. Então, quer dizer, eu fico vendo, se tem 30 homicídios numa comarca, então o número de promotores, o número de delegados devia ser bem maior do que aquela outra comarca que tem menos. E se não for assim, então a culpa realmente é da má alocação. Uma das funções é a má alocação dos servidores públicos entre as comarcas. Tal. E isso deve ocorrer não apenas... em geral, as comarcas mais ricas, né, provavelmente deve ter mais servidores públicos. Então, eu queria fazer um comentário, o que ele acha, o que o Daniel acha sobre isso, se ele concorda, e a Joana também, os outros, o Bruno e a Joana quiserem comentar sobre esse assunto. Por favor. Bruno, você gostaria de começar respondendo? Quer inverter um pouquinho agora, para embaralhar um pouco aí? A Joana quer começar? Joana, por favor. Posso começar? Espera que são várias perguntas. Primeiro, quão péssimos são esses números? Infelizmente, é um exercício muito pouco feito. O que a gente sabe, ano passado, para o Brasil, o Instituto Sul da Paz fez um relatório, ele consegue calcular isso para 15 estados. O Rio de Janeiro é o mais baixo deles. No relatório saiu 15%, mas vai ter uma revisão, né? Viu recentemente que é 18% pela metodologia deles, mas Brasília dá 90%, por exemplo, que é o máximo. Né? Brasília tem menos casos, investiu muito para melhorar o processo de investigação. Os estados mais baixos, depois do Rio, tem em torno de 20% taxa de denúncia, 20 e poucos. Tem um estudo para a Colômbia, que tem várias cidades colombianas, com um período de 5 anos, mostra que é 10% de denúncia, mas, em compensação, eles têm uma taxa de condenação mais alta do que a nossa. Taxa de condenação é difícil para a gente calcular, porque, como os prazos da justiça são gigantescos, né, essa taxa de condenação tende a subir, porque alguma hora eles vão ser denunciados, mas do que a gente tem até agora, dos denunciados, 70% teve, para esse 2015, 70% teve sentença de pronúncia, mas condenação é menor, ainda tem muito pouco caso por sentença, então fica difícil comparar. Mas, enfim, o Rio parece ser, assim, ele está ali na faixa da Colômbia, abaixo da média do Brasil, mas dos estados que revelaram seus dados, né? Os que não revelaram tem tudo podem ser piores, então é difícil. Mas, assim, acima de tudo, eu acho que é fundamental, assim, ter uma cobrança generalizada, porque isso é um dado crucial, elementar do sistema de justiça criminal. Isso, da mesma forma que a gente nosso principal indicador de segurança é o índice de homicídio, a gente tinha que ter como principal indicador do sistema de justiça criminal a taxa de denúncias de homicídio. Isso ainda é muito difícil de conseguir. Então, conectando isso, o que eu acho que é um sistema de informação, quais são as diretrizes? Já foram feitos vários esforços para se criar sistema de informação. Por que é muito mais atrasado do que nas outras áreas de governo? No meu ponto de vista, como economista, o número 1 é que o envio de dados não está vinculado a nenhuma transferência de receita do governo federal. Né? Então, no caso da assistência social, da saúde e da educação, se você não transfere os dados para o INEP, do DataSUS e do lado do Cadastro Único, você simplesmente não recebe as transferências que dependem desses recursos. Na educação, na segurança, você já teve tentativas, mas no máximo você ia ficar dependendo dos recursos do Fundo de Segurança, que é só para projeto, ficou contingenciado um monte de tempo. Então, não vale, não importa tanto. Fora isso, os estados fizeram seus sistemas de informação em momentos distintos. Então, eles têm sistemas completamente diferentes. Então, a gente está falando de um custo de adaptação de 27 estados, que é claro que hoje a melhor forma é criar uma plataforma e pluga. A Senasp já avançou muito nesse sentido. Mas, assim, tem custo de adaptação, custo mesmo de TI.
assim, se não houver transferência de dinheiro envolvida, seja para custear o custo de TI, seja para pagar o dado, não vai acontecer, assim, no meu ponto de vista. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Mas a outra coisa que eu acho que aí tem que selecionar, tem que ter alguns crimes, tem que ter padronização de como se registra, não há isso, tá? Foi feita uma portaria no final de 18 já padronizando várias coisas, mas não está, nem todo estado segue, então simplesmente comparar homicídios no Brasil é difícil, por cada um, né? Dependendo do caso, feminicídio conta separado, mortes pelos agentes policiais conta separado, então alguns estados fazem isso, outros não, então esse cômputo é sempre difícil. E aí o mais difícil é que eu acho também que não é só integrar dado das polícias, né? Você tem que. Como é que você passa a integrar dados dos MPs e dos tribunais de justiça? E aí, nesse sentido, eu acho que é o CNJ e o CNMP que tem que liderar esse esforço. Eu queria só comentar uma coisa sobre essa questão do volume que o Daniel falou, aqui me metendo um pouco na pergunta que o Danilo fez para ele. Eu acho que tem duas questões dessa coisa do volume. Uma que você está certo que a distribuição ela é muito mais, né? Assim, a gente pensa em quanto número de promotores, número de delegacias, não necessariamente focado na demanda por isso. A gente tem uma dificuldade que, se você olha do ponto de vista da polícia, né, os batalhões maiores são das áreas mais pobres, então você tem muita dificuldade política de realocar mais recursos em áreas mais pobres. Mas você também tem um processo de que muitos dos modelos são vinculados à comarca. O MP, a gente ajudou também a área de planejamento a redesenhar as promotorias de investigação penal justamente para reequilibrar isso. E melhorou muito esse desequilíbrio. Então, é uma coisa que tende a contribuir. Claro que não fica perfeita, mas a gente vinculou a área integrada de segurança, mas dentro dela você passa a ter 2, 3 ou 4 promotores de acordo com o volume daqueles casos e que tende a equilibrar mais. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também para não ficar essa questão da agenda do volume. A gente, de fato, quando a gente tem um volume muito grande, é muito difícil você ter capacidade de investigação, né, para reagir a todos esses casos. E o que é mais um fator que fala que o sistema de justiça ele tem que se voltar para ações de prevenção, porque só reagir é sempre muito mais caro e mais inefetivo. Mas também eu acho que, principalmente na história do Rio, a gente conta essa história de que todo o Rio de Janeiro é ocupado por crime organizado e por isso a gente não consegue investigar nada. Isso não é verdade. A gente tem um estado grande, né, com uma parcela considerável do território dominado por grupos organizados, mas nem todo homicídio do Rio é assim. Em um dos gráficos que eu mostrei, você mostra que tem uma enorme variabilidade de taxa de denúncia em diversas áreas do estado. Você tem municípios no interior do estado com taxas de denúncias pequenas. Então, a gente precisa olhar esses dados também para tirar essas pessoas da zona de conforto, tirar assim, o sistema, e não são pessoas individualizadas, eu concordo com o Daniel, mas assim, para a gente tirar algumas camadas, assim, alguns lugares podem realmente dizer, olha, a minha capacidade de investigar aqui é muito difícil, mas tem outros que isso não é tão óbvio, e você fica assim, porque tudo no Rio é difícil. Mas assim, sempre dá para melhorar, né? De 20% para 30% de denúncias. A gente não está falando de sair para 100% casos denunciados. Isso é outra coisa, né? A gente, em economia, tem muita a variação marginal, né? A gente não está falando que a gente vai chegar a 100%, mas não dá para dizer que, olha, porque eu tenho crime organizado, eu não consigo melhorar nada. Isso também, essa questão do Rio, que é muito grave de fato, ajuda muito também a gente manter esse mobilismo de que não tem muito que dá para fazer no Rio. Eu acho que dá muito para fazer, muito em termos incrementais e marginais. E vou só citar aqui, terminar uma fala. Uma vez eu tive uma conversa com o comandante da Polícia Militar sobre esse tema que eu achei muito interessante, porque ele virou para mim e falou assim, não, o sistema de metas, que era um sistema integrado de metas que o Rio de Janeiro implementou em 2009, e que ainda gira, mas com pouca potência, o que ele fazia? Ele dizia, olha, prioridade é a redução de homicídio doloso, que depois virou de letalidade policial, roubo de rua e roubo de veículo. Aí ele virou para mim, ele era de Campos, que é um município no interior do estado, que tem baixo índice, mas muito concentrado em 3 favelas específicas, poucas favelas específicas com muito caso. Aí ele virou e falou assim, não, o sistema de metas, de fato, fez muita diferença para a gente lidar com esse caso.
Porque antes, quando a gente sabia que tinha homicídio, a gente falava, a gente não tem nada a ver com isso. Então, a gente fica lá, a gente vai ter muito pouco que a gente consegue fazer. Uma vez que virou prioridade reduzir o homicídio, toda vez que eu ouvia que tinha algum tipo de confronto, eu tinha que fazer algo, nem que fosse resgatar o corpo para ele chegar no hospital e não morrer. Mas aquilo é uma pequena coisa gerencial, né? Que você muda a estratégia, mas que você muda a lógica do sistema, do tipo que você passa o sinal forte de que eu preciso me preocupar com aquilo. E parece, assim, você conta isso, eu não estou inventando isso, eu ouvi uma pessoa que falou espontaneamente, sem eu ter perguntado nada sobre o assunto. Mas é de relatos deles de como essa questão de você dizer que importa se preocupar com homicídio é uma coisa que muda o discurso de, né, há alguma coisa a fazer sobre isso, há. Obrigada. A palavra é sua. Então, Danilo, essa questão da alocação de recursos, né, sejam recursos materiais, sejam recursos humanos, eu receio que muitas vezes ela atende a uma lógica muito quantitativa, repetindo aquilo que foi feito em outro momento, ou que permanentemente é feito, e há uma dificuldade muito grande, os componentes do sistema de justiça criminal, de maneira geral, parece que a gente vive numa espiral de sobrecarga e de demanda, e há uma dificuldade muito grande de sair de dentro do processo para olhar para o processo. O processo aqui no sentido de gestão, processo fluxo de trabalho, não processo no sentido jurídico. E muitas vezes a alocação pela alocação é incapaz de responder a demanda de maneira eficaz e de maneira eficiente. Me permitam fazer uma ilustração para tentar dar mais clareza a isso. É comum se dizer o seguinte, olha, municípios que começam a apresentar grande número de ocorrências de homicídio, surge espontaneamente de várias áreas um pleito pela criação de delegacias especializadas de homicídio. E aí a gente repete de alguma maneira aquela lógica que eu falei de 30, 40, 50 anos atrás, porque muitas vezes esses homicídios estão ocorrendo de maneira preponderante em um território específico daquele município, a mancha criminal está ali já há alguns anos, os atores numa análise de Pareto são poucos e conhecidos em relação ao todo e estão envolvidos em uma diversidade de crimes diferentes, inclusive o homicídio. Aí você tem uma delegacia de homicídio que olha para o suspeito como homicida. Aí você tem uma delegacia de narcóticos que olha para o mesmo suspeito como traficante. E esses dois ambientes não se falam de maneira institucional. Então, assim, na minha percepção, mais importante do que essa alocação proporcional de efetivo, obviamente tem a sua importância, é que processos sejam revistos. Porque se eu parto daquela percepção de que o modelo traz limitações, e é o que eu acredito, o modelo exige alguma otimização, alguma sofisticação, se eu coloco mais pessoas e mais recursos materiais para repetir o mesmo modelo, talvez eu esteja só aumentando o tamanho do problema, ao invés de solucioná-lo. Eu acredito muito na questão de otimização de processos, de uso de tecnologia, de inovação, para que a gente seja capaz de responder. Obviamente, sem desmerecer que a distribuição de pessoal, a distribuição de efetivo, atenda a uma lógica razoável, a uma lógica proporcional de demanda. No caso que eu citei como exemplo, né, o município que teve 8 homicídios no ano, sequer ou tinha um delegado de polícia, uma equipe fixa. Eu trabalhava em outro município e respondia por aquele município, né? E ainda assim, pelo baixo número, e aí evidentemente pela característica dos homicídios, nesse caso especificamente sem nenhuma prisão em flagrante, nesses 8 casos, nós conseguimos uma resposta muito mais relevante do que aquela no município vizinho que eu citei, com um número muito maior. Então, concluindo,
tão ou mais importante do que a distribuição proporcional de efetivo à demanda é a análise de processos. Eu estou colocando mais gente e mais recursos num processo que é inteligente, num processo de trabalho que é eficaz, que é capaz de gerar os resultados que eu espero, ou é um processo que, de alguma maneira, tem se demonstrado incapaz de responder ao problema que está posto. Muito obrigado, Daniel. A última pergunta, que eu acho que não foi respondida por ninguém, sobre o caso Marielle Franco. Eu ia passar a palavra para o Bruno. Bruno, você poderia falar sobre isso? Vou falar sobre isso, com certeza. Eu só ia comentar duas coisas, que é um assunto que me interessa muito, sobre essa questão do foco na redução de homicídios, que a Joana e o Daniel estão falando, e eu acho que é um aspecto muito interessante. 2% dos municípios concentram 50% dos homicídios no Brasil, né? Um estudo que foi feito pelo governo federal há um tempo já, e é um dado muito interessante. Se você for focar nos municípios, essa concentração de homicídios também acontece 50%, provavelmente em 10% dos bairros do território. Então, é um problema muito focado, né? E o que aconteceu aqui em São Paulo, que eu acho que é muito pouco comentado, mas eu acho que também, de alguma forma, com as UPPs no Rio, foi algo semelhante, em relação a essa questão de foco, que vai além da questão da investigação, que é o seguinte: quando aconteciam homicídios nesses territórios, em grande quantidade, chegou a partir de 2004, 2005, a se definir as operações de saturação, que era o seguinte: quando havia muitos homicídios, e um grupo de policiais que ficava 3 meses no lugar, não só fazendo uma rotina do dia a dia, mas 300 policiais, 400 policiais, cortava cabelo, interagia com a população, fazia centro odontológico, mas atrapalhava o movimento do crime e o movimento da venda de drogas. O que isso acaba comunicando com a cena criminal? Homicídio gera problema. Isso começou a fazer parte do diálogo do crime. Não mata, porque se você matar, vai trazer BO, que é a gíria de São Paulo, né? Boletim do Conhecimento, você vai trazer BO aqui para a região e para de matar. Quando eu fiz a pesquisa sobre o PCC, e no livro A Guerra a gente cita isso também, quando as UPPs começam a acontecer no Rio, tem uma hora que um cara do PCC, o GG do Mangue, liga para o NEM da Rocinha e tenta mediar o conflito do ADA com o Comando Vermelho. Ele fala: se vocês quiserem, a gente vai aí, a gente é amigo de vocês dois, tal, a gente faz essa mediação. Daí o NEM fala: não, você está brincando, esses caras são meus inimigos, tal. Daí o GG fala: mas vocês têm que parar de se matar. Ele falou: a gente parou, porque a gente sabe que se a gente matar, eles vão ocupar o nosso morro aqui. Então a gente parou desse tipo de conflito que tinha antigamente, para que não houvesse essa tomada de morro, esse foco político. Então, às vezes, você tem ações estratégicas da polícia que, mesmo sem a investigação, você começa a induzir novas estratégias na cena criminal de redução de conflitos nos bairros que são focos desses casos, né? Tem resultados muito efetivos e imediatos, né? Só uma outra coisa que eu ia falar, Joana, não me pareceu esses 30% baixos, porque as prisões em flagrante são muito altas, essa é a minha impressão, não sei se você concorda, mas em casos de roubo e tráfico de drogas, aí você tem um percentual muito, muito elevado. No caso dos homicídios, esses casos em flagrantes normalmente são os crimes dentro de casa, que envolvem muitas vezes marido matando mulher, os feminicídios, né? Ou casos de pessoas que se conhecem, que aí há a possibilidade de você colher testemunhos e fazer a prisão em flagrante. Agora, esses casos de conflito e de vinganças territoriais, com homicidas contumazes que ficam se matando em função de problemas territoriais, né, disputas territoriais, esses acontecem de madrugada mesmo, é difícil, né? E é uma grande quantidade. O corpo amanhece no meio da rua, né? Isso faz parte dessas cenas de violência deflagrada mesmo. Então, assim, me pareceu até que era muito flagrante para mim. A minha impressão, eu achava que até fosse menos flagrante. Só para te responder isso, eu estava trocando mensagem aqui com a Maria Eduarda, outra autora,
Se a gente pegar todos os casos que eles não sabem a informação e considerar flagrante, o máximo é 27% de flagrante, não passa disso. Mas eu acho que me parece bem razoável, assim, porque diferente de droga e de roubo, né, que se prende em flagrante, homicídio não. Sobre a pergunta do Marcos, né, uma coisa que para mim foi muito importante e muito característica do Rio também, e eu coloquei isso no livro, é que conversando com as pessoas muitas vezes eu ouvia, bom, mas e aí, você prefere tráfico ou milícia, né? Como se não houvesse uma terceira via, né, que fosse o Estado de Direito, né, o governo estabelecer as leis no local. Então, a discussão era a seguinte, olha, bom, qual que é a vantagem do tráfico? O tráfico não extorque, agora está extorquindo também, porque esse modelo de negócio das milícias se espraiou, mas o tráfico ganha dinheiro do crime com a venda de drogas. Já as milícias, ela extorque o morador, extorque o comerciante local. Então, o comerciante, o morador tem que pagar uma taxa. Na área de tráfico, não. Em compensação, na área de tráfico, você tem essas operações policiais que tornam a vida da comunidade um inferno. Você acorda às 6 da manhã com um helicóptero sobrevoando a sua casa e dando tiro para baixo, né? Você não pode levar seu filho na escola, as crianças morrem de bala perdida. Então, muitas vezes eu ouvia esse dilema, bom, mas tráfico ou milícia? E para mim era interessante isso, porque ninguém cogitava debater como se fosse uma impossibilidade, ou como não se houvesse essa esperança, um Estado e uma instituição democrática forte, confiável, que levasse leis iguais para todas. Isso eu achei assim, uma fotografia da situação política dramática e da fragilidade das instituições democráticas do Rio de Janeiro, né? Esse tipo de conversa que eu ouvi. Sobre a Marielle, eu acho que hoje os indícios mais fortes são em relação aos atiradores, que é o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que eram ligados à região lá do 18º Batalhão, de Jacarepaguá, Curicica, daquele entorno, Rio das Pedras, que no caso do Rony Lessa já havia sido segurança do Rogério de Andrade, um bicheiro que está há muito tempo envolvido com a cena criminal do Rio e tal. Mas eu acho que, assim, por mais frustrante que seja hoje a gente ainda não ter o mandante do caso da Marielle e os motivos, né? A gente não sabe qual foi a motivação. Eu acho que existem algumas hipóteses, mas eu acho que não quero nem me estender muito, porque são hipóteses, né? Mas eu acho que teve uma coisa importante, mesmo o trabalho do Ministério Público aí, que eu acompanhei um pouco de perto, é que muita coisa veio à tona, de fato, com o caso da Marielle, foi, de alguma maneira, um divisor de águas em diversos aspectos, principalmente a partir do momento que tentaram incriminar 2 falsos autores do crime, no caso o Marcelo Siciliano e Orlando Curicica, mostrando, inclusive, a sofisticação dos assassinos do Rio, que não apenas matam e continuam impunes, como tem essa capacidade de implicar ou de embuchar, como é a gíria na cena aí do crime do Rio, o homicídio nas costas dos outros. Como a fragilidade da investigação do homicídio é tão grande, o testemunho acaba tendo um peso muito forte. Então, você testemunhar contra alguém acaba complicando a vida da pessoa e muitas vezes condenando essa pessoa a partir do momento que tem uma testemunha disposta a ir a júri para testemunhar contra ela. Então, os assassinos contam muito com essa possibilidade de você embuchar o crime em alguém. Eles tentaram fazer isso no caso da Marielle Franco, embuchando o homicídio no Marcelo Siciliano e Orlando Curicica, só que não contaram com a disposição do Orlando Curicica para se defender e sair das cordas, contar tudo sobre a cena criminal do Rio de Janeiro, contando a história do Adriano Magalhães da Nóbrega, na organização do escritório do crime, que passou a matar para bicheiros, para contravenção, para milicianos durante 10 anos, e segundo o testemunho do Orlando Curicica, pagando para os próprios investigadores de homicídios do Rio. Então, foi curioso, porque aqui em São Paulo eu sempre ouvi muito que o homicida, o investigador de homicídios, era o policial desapegado, porque morto não paga propina, então é o cara que gosta da investigação. No Rio se inventou esse novo modelo de negócio para ganhar dinheiro na delegacia de homicídios, que é vender impunidade, né? E antecipar, inclusive, flagrantes, embuchar casos de falsos culpados. E
ao longo de uma década, você ter um monte de casos não envolvidos, que a investigação sobre o caso da Marielle Franco e a entrada do Orlando Curicica como testemunha permitiu que a gente soubesse disso de muitas outras coisas. Por exemplo, o papel desses matadores dos bicheiros da contravenção nessa cena miliciana. E hoje é muito importante na região de Jacarepaguá o papel que esses grupos de policiais que passaram a matar a soldo e pagar para continuar impunes, passaram a ter na cena criminal sofisticada do Rio, de impunidade do Rio de Janeiro. Isso, de alguma forma, veio à tona graças à investigação da Marielle. Eu acho que hoje a principal linha de investigação indica que talvez o Rony Lessa pudesse estar ligado ao Cristiano Girão, que é um antigo miliciano da área de Curicica. Essa é a principal linha de investigação, em que seria uma suposta vingança ao fato dele ter sido preso por causa da CPI das milícias, pelo Marcelo Freixo, que o Marcelo Freixo presidiu, e a Marielle, por assessorar o Marcelo Freixo, teria acabado sendo morta em decorrência disso. Eu acho que tem uma outra questão aí, que é pouco discutida, mas eu acho que é importante, que é o papel da intervenção militar e a tentativa de desmoralizar a intervenção militar, matando uma pessoa um mês depois da intervenção. Militares e policiais que não acreditam, que ficaram indignados com o uso do exército para você eleger um presidente ao qual eles desacreditavam, que era Michel Temer, que era visto como alguém que estava sendo oportunista ao usar o exército para tentar ganhar cacife para a eleição de 2018. Você tinha um momento político muito atípico e pessoas, de alguma forma, talvez podendo agir politicamente. Porque, assim, uma coisa que eu vejo no Rio há muito tempo também é uma fala no crime que, em momentos de Copa do Mundo, Olimpíada, Eco 92, de grandes eventos, a criminalidade recua e não mata, porque para continuar ganhando dinheiro impune, é melhor você recuar nesses momentos. Então, o assassinato acontecer durante a intervenção, um mês depois da intervenção, quando todos os holofotes estavam voltados para a intervenção, é um ponto de interrogação. Eu acho que talvez houvesse algum tipo de conotação política. Isso tudo são hipóteses, né? Que faz a gente refletir, faz a gente pensar, e eu acho que, acima de tudo, sempre cobrar, que é um caso muito emblemático, politicamente muito importante, que se for descoberto, se a gente tiver resposta, eu acho que vai ser muito importante politicamente que a gente fique sabendo sobre a autoria desse caso. Né? Acho, para encerrar, eu só tenho uma última pergunta, uma pergunta para a Joana, que está relacionada à questão de milícias. Eu sei que a Joana também tem estudo sobre milícias. Queria saber o seguinte, Joana, a milícia já foi aceita pela sociedade carioca e hoje eu acho que ela deixou de ser aceita por grande parte da sociedade fluminense, né? E aí eu gostaria de saber se nos últimos 2 anos a expansão das milícias está sendo contida ou não. Só para tentar entender, entendeu? Porque vendo o estudo do... Essa é a pergunta de $1 milhão do Rio de Janeiro hoje, né? Eu acho que acima de tudo, a gente precisa investir, né? O que a gente está fazendo é investir em estudos quantitativos para tentar mensurar a presença de milícia. Muito difícil, porque a gente não tem prática de reter histórico de dados na área de justiça criminal. Então, assim, as áreas de inteligência têm seu monitoramento, mas elas não retêm um histórico de como era antes, como está. Então, a gente tem investido de usar o de denúncia para fazer isso. Mas é difícil, porque o de denúncia ele capta muito, né, quando a área está ali em ebulição, ou quando tem, né, algo de... ele é mais difícil de captar locais estáveis, né? Se você entra, consolida, né, e está tudo relativamente calmo, na paz cemitério aí que o Bruno conta, você também perde aí uma lógica de denunciar. Mas, assim, a gente está lidando com isso. A gente tem uma indicação de que... mas, assim, a gente pode pensar em evolução de 2 formas, né? A gente pode pensar em evolução territorial, que é tipicamente que a gente discute, e evolução de carteira de negócios. Eu acho que o que eu me sinto mais confortável de dizer agora é que eu acho que a gente tem uma evolução de carteira de negócios considerável. E eu acho que isso ajuda muito a mudar essa perspectiva
da população e do debate público do papel da milícia, né, e da sua importância e do seu risco, né? Porque a aceitação havia quando e que é muito colocada aí, quando ela chegava ali para oferecer um serviço que era segurança que inexistia o que era faz. E aí, na ausência de outro provedor, você vai ficar feliz se alguém conseguir te oferecer aquilo e está feliz e for bom, né? Mas ela já avança em vários negócios que ela não é a única ofertante, ela está substituindo outros fornecedores, eliminando concorrência e cobrando sobrepreço de uma quantidade grande de negócios e que eu acho que tende a só expandir, porque uma vez que você domina aí o mercado de proteção e garante controle do território, você vai explorar vai explorar diretamente ou exigir taxas da exploração de tantos negócios, você consiga dominar ali a tecnologia para fazer. Então, eu acho que grande parte da mudança de discurso é associado a esse fenômeno, né? A esse grupo, se é que são vários grupos ou um grande grupo, mas que não só tem apresentado sua presença em novos lugares, como numa carteira maior de coisas. Obrigado, Joana. Devido ao adiantado da hora, chegamos ao fim do seminário, tá? E acredito que foi muito proveitoso e deu para nos aprofundar nesse tema tão relevante. Agradeço muito a presença de todos, tá? E amanhã iremos postar a gravação do seminário no YouTube e os slides da apresentação da Joana. Semana que vem, o webinário contará com os palestrantes Bernardo Furtado, do IPEA, e Igor Ferreira, do Instituto Federal do Piauí, que apresentarão estudos sobre financiamento imobiliário. Muito obrigado a todos. E fiquem bem e vamos lá torcer para o fim dessa pandemia, né, que está devastando o nosso país. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite.